Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar nossas aulas do terceiro ano. Dessa vez agora mudando, novamente o bloco de estudos. Nós já vimos a parte de geometria espacial, estudamos prismas, cones, cilindros, pirâmides. Fomos para a parte de matemática financeira, nós vimos lá porcentagem, juros simples, juros compostos. E agora a gente vai ver a parte de geometria analítica. Então, muda aí completamente a questão do raciocínio em relação a essas questões relacionadas à geometria analítica. A geometria analítica ela é mais álgebra do que interpretação, como era na parte de matemática financeira. E na parte lá de geometria espacial nós vimos muita questão da visualização, da interpretação das imagens, tá certo? Então aqui na geometria analítica nós vamos estudar o plano cartesiano, tá? Vamos estudar aqui as coordenadas no plano. Dessas coordenadas, nós vamos estudar as equações das retas, equação de circunferência, distância entre dois pontos, distância entre ponto e circunferência, distância entre circunferências. Então, essas distâncias, a questão de localização de pontos, a gente vê na geometria analítica. Uma parte que a gente vai retirar do plano são as cônicas, que são as elipses, hipérbolas e parábolas. Essa parte a gente não vai estudar. Está no livro didático de vocês, vocês podem dar uma olhada aí de como é que é formada essas equações, tá certo? Mas não vai ser nosso objeto de estudo, tá certo? Então, só retas e circunferências. Para começar, nós vamos aqui fazer uma revisão do plano cartesiano. Creio eu que o plano cartesiano já não é novidade para os alunos de terceiro ano. Ele é composto aí por duas retas perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus entre si. Você tem um eixo orientado, um eixo horizontal, tá? A gente chama de eixo X, também chamado de eixo das abscissas, tá certo? E um eixo vertical, que é o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas, tá? O eixo horizontal ele é orientado da esquerda para a direita, e no encontro das duas retas você tem a origem do plano, Então aqui seria o nosso ponto zero. Para a direita as coordenadas do eixo X são positivas, para a esquerda são negativas. No eixo das ordenadas, no eixo Y, para cima são os valores positivos e para baixo os valores negativos, tá? Então fazendo aqui uma revisão do plano cartesiano. Então essas duas retas dividem o plano em quatro partes, que nós vamos chamar de quadrantes. Então esse aqui seria o nosso primeiro quadrante, aqui o nosso segundo quadrante, esse é o nosso terceiro quadrante e esse aqui o nosso quarto quadrante. Ok? Então qualquer ponto no plano, quando você insere o plano cartesiano, qualquer ponto que você pegar, ele vai estar representado por duas coordenadas. Uma coordenada X e uma coordenada Y, tá certo? Por exemplo, esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui ele vai ter uma coordenada Y, basta você fazer uma retazinha paralela ao eixo X, uma coordenada Y e uma coordenada X, tá? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Ok? Então, para eu representar esse ponto, eu vou representar por duas coordenadas. A coordenada X, 3, e a coordenada Y, 2. Então, esse ponto é o ponto 3, 2. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Tá certo? Por exemplo, esse ponto bem aqui, Esse ponto bem aqui, mais para cá. Esse ponto aqui é o ponto que tem coordenadas menos 3 e 4. Sempre a primeira coordenada é a coordenada X e a segunda coordenada é a coordenada Y, que é a das ordenadas, mas aqui de ponto B, tá ok? Nesse quadrante aqui, por exemplo, esse ponto aqui, Você vai ter aqui o ponto menos 2 e menos 1, tá? O ponto C aqui, ok? Então, para cada ponto que você escolher aqui dentro do plano, ele vai ter sempre uma coordenada X e uma coordenada Y. Por exemplo, esse ponto aqui seria o ponto 1 e menos 4. Coordenada X, coordenada Y.
ok? Então observe aqui por esses pontos que qualquer ponto que eu escolher no primeiro quadrante, eu vou ter a coordenada x positiva, a coordenada y também positiva. Tá? Isso é uma das características. É bom você saber as características, algumas questões eles dão as características dos pontos, você tem que saber aí em qual quadrante está, tá certo? Então ele diz que um ponto do primeiro quadrante, então se ele está referindo a um ponto do primeiro quadrante, eu sei que qualquer ponto no primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas. Então são informações que podem ser importantes na resolução de alguma questão. Qualquer ponto do segundo quadrante, você tem que o x vai ser sempre negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, ele é composto por dois pontos que são negativos, tem os sinais negativos, né? Tá à esquerda e está abaixo. E no quarto quadrante, você tem que a primeira coordenada, né, x é positiva e a coordenada y é negativa. Então, são só características que a gente está vendo aqui do plano cartesiano que são importantes na hora da resolução de questões. Ok? Uma outra característica aqui do plano cartesiano são duas retas que eu vou desenhar aqui. Essa reta aqui, que passa pela origem, divide esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, tá? De 45 graus. Como ele divide o ângulo em duas partes iguais, é chamado de bissetriz. Então essa reta aqui, ó, é uma bissetriz. Ela é a bissetriz dos quadrantes pares, porque ela está no primeiro e no... Bissetriz dos quadrantes ímpares, está no primeiro e no terceiro quadrante. Né? Então é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, qual é a característica dessa reta aqui, da bissetriz dos quadrantes ímpares? A característica dessa reta é que qualquer ponto sobre ela, por exemplo, esse ponto aqui, esse vai estar bem desenhado aqui, né? Que é o ponto 2, 2, tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto menos 1, menos 1. Esse ponto bem aqui é o ponto menos 3, menos 3. Então, qual seria a característica da bissetriz dos quadrantes ímpares? Qualquer ponto sobre essa bissetriz aqui vai ter a coordenada x igual à coordenada y, tá certo? Se eu digo que um ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares tem a coordenada x igual a 2, é porque a y também é 2, ok? E a outra reta que eu vou traçar aqui, também tem uma característica particular, seria essa daqui, né? Essa retazinha aqui é a chamada bissetriz dos quadrantes pares. Ela é a outra bissetriz. Bissetriz dos quadrantes pares. Bissetriz dos quadrantes pares. Ela é bissetriz porque ela divide esse ângulo em duas partes iguais, né? Dois ângulos de 45 graus. Qual é a característica da bissetriz dos quadrantes pares? Se eu pegar esse ponto bem aqui, esse ponto vai ter coordenadas menos 1 e 1. Se eu pegar um ponto bem aqui, esse aqui vai ter coordenadas 2 e menos 2. Então, observe que qualquer ponto sobre a bissetriz dos quadrantes pares, ela vai ter uma coordenada positiva e a outra negativa. Se x for positivo é porque y é negativo. E vice-versa, né? Se x for negativo, y é positivo. Tá certo? Na bissetriz dos quadrantes pares, eles são iguais. Na bissetriz dos quadrantes ímpares, eles são opostos. Tá certo? Ok? Então, são características que a gente vai aí aprendendo para que quando chegue nas questões, pode ser que em alguma questão ou outra, né, traga apenas uma dessas características. Os pontos serem positivos aqui, um positivo e outro negativo, questão da bissetriz, da localização dos pontos. Por exemplo, um ponto sobre o eixo Y. Então, se a questão só diz assim, um ponto sobre o eixo Y, o que é que eu sei quando um ponto está aqui, por exemplo, sobre o eixo Y? Quando um ponto está sobre o eixo Y, ele está me dizendo que a coordenada x é 0.
Tá? Qualquer ponto sobre o eixo y, a coordenada x é 0. E a y vai ser o ponto onde ele está, né? Lógico, né? Seria o ponto 0,6. Um ponto sobre o eixo x, por exemplo, bem aqui. Um ponto sobre o eixo x, ele está me dizendo que a coordenada y é 0. E a coordenada x é onde está o ponto, né? Então, muitas vezes a questão não traz o ponto 5 e 0, não. Ele diz assim, um ponto sobre o eixo x. Então, você sabe que, nesse caso, a coordenada y é 0. Tá certo? Então, só uma revisãozinha aqui, né, do plano cartesiano e alguns detalhes que a gente vai utilizar durante aí a resolução, né, e o prosseguimento, né, do conteúdo. Ok? Agora a gente vai passar para uma outra parte, né, do conteúdo, que é a distância entre dois pontos e o ponto médio. Vamos lá para outra parte. Ok, pessoal. Visto, né, os conceitos iniciais, agora vamos calcular a distância entre dois pontos. Esse é o primeiro tópico aí da geometria analítica, certo? Alguns professores, né, e até alunos falam que geometria analítica se resume à distância entre dois pontos. Em parte até pode ser que sim, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente precisa aprender além de distância entre dois pontos. Mas ele é fundamental para que a gente possa aí dar sequência nos outros conceitos, tá ok? Então, vamos aqui a um ponto qualquer do plano. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Ponto 2, 3, tá? 2, 3. Está meio torto aqui. Pronto, esse é o ponto A. O ponto 2, 3. E um ponto B. Vou deixar nesse quadrante aqui. Ponto... Aí é distante aqui. Ponto 6, menos 4. Ou, aliás, o ponto B, menos 4 e 6. Então, dois pontos no plano. Quanto é que seria a distância entre o ponto A e o ponto B? Então, nós vamos nos ater a calcular essa distância aqui. Certo? Só que para eu calcular essa distância, eu não preciso do desenho no plano cartesiano. Tá? No plano cartesiano aqui ficaria cômodo, né? Se eu fizesse aqui um triângulo retângulo, tá? Calculasse essa hipotenusa aqui desse triângulo aqui, né? Vocês estão visualizando. Mas eu não preciso do plano cartesiano, dado os pontos, as coordenadas dos pontos. Tá certo? Então, o grande benefício, né, da geometria analítica é você poder calcular a distância entre pontos, a equação de uma reta, você sabendo apenas as coordenadas. Tá certo? Então, essa parte de geometria analítica ela é muito utilizada aí na navegação, é utilizado no GPS, tá certo? Em termos de localização, se você quer localizar um ponto, você vai utilizar o plano cartesiano para facilitar, para ser a sua referência. Ok? Então, para calcular a distância entre A e B, a gente vai usar uma formulazinha bastante conhecida que a gente vai usar aqui muitas vezes, tá? A distância entre dois pontos, a distância do ponto A ao ponto B, pode ser calculada da seguinte forma. É a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Tá? Eu vou omitir a demonstração dessa fórmula. Não é tão complicado, mas também não é tão simples de entender a demonstração. Precisaria aqui de mais espaço, mais tempo. Então a gente vai trabalhar diretamente com a fórmula, tá certo? Então a distância seria, estudar aqui essa fórmula, né? A distância seria a subtração das coordenadas x ao quadrado mais a subtração das coordenadas y ao quadrado. Então, continuando aqui para esses dois pontos, a distância entre um ponto A e B, aí quem é o A, quem é o B, você que decide, tá? Não quer dizer que essa aqui seja... Porque eu já coloquei a nomenclatura, né? Mas tanto faz a distância desse ponto para esse, lógico, como a distância desse para esse. Então, a distância vai ser a mesma. Então, tanto faz você usar esse aqui como A, esse como B, ou vice-versa, tá certo? Então, a distância vai ser a raiz quadrada de xa. Quem é o xa? Seria esse aqui, a coordenada x do ponto A. Então, xa, 2 menos xb. xb é menos 4.
Então, seria 2 menos 4. Tá? Tem que ter cuidado com esse joguinho de sinal aqui, ó. Tá? Ele tem um menos na fórmula e o menos do ponto. Isso daqui ao quadrado. Aí mais YA. O YA é a coordenada Y do ponto A. Então, YA, 3. Menos YB. Quem é o YB? 6. Isso aqui ao quadrado. Agora só aritmética mesmo, né? Distância entre A e B igual a raiz quadrada. Aí aqui fica, ó, menos com menos fica mais, né? Então, 2 mais 4, 2 mais 4, 6. 6 ao quadrado, 36. Mais 3 menos 6 dá menos 3. Ao quadrado dá 9. Né? Então, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de... Isso aqui vai dar 45. Ok? Então, como não tem raiz exata, a gente pode aqui até fazer uma decomposição, né? Dos 45 dá para dividir por 3, que fica 15. Por 3, que fica 5. Por 5, que fica 1. Então, a distância entre A e B vai ser... Como é a raiz de 45, é a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Né? Ó, 3 ao quadrado vezes 5 vai dar 45. Aí você corta esse 2 com o índice da raiz. Então, a distância entre A e B, esse 3 vai para fora, né? Que ele perdeu aqui o índice da raiz. Então, fica 3 raiz de 5. Então, tá aqui a distância entre A e B. Certo? A fórmula, logo de cara, parece um pouco assustadora, mas na verdade é bastante simples. Você sabendo aqui a coordenada A e a coordenada B, dá certo. Ok? Se você não quiser trabalhar com a raiz quadrada, você pode elevar tudo ao quadrado. Né? Então ficaria a distância ao quadrado, aí então aqui já some a raiz. Né? Se eu quisesse colocar essa fórmula de outra forma, poderia ser assim, ó. A distância ao quadrado é igual a XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Poderia ficar dessa forma. Eu eliminei o sinal da raiz, porém a distância ficou ao quadrado. Aqui é quando você eleva os dois membros ao quadrado. Fica a distância ao quadrado e esse quadrado cancela com a raiz. Então você pode usar aquela fórmula ou pode usar ela nesse estilo aqui. Ok? Então a distância entre dois pontos, formulazinha, sabendo as coordenadas, tranquilo demais. Tá certo? Lógico que vai ter uns problemas, né, que pode ter uma interpretação para você saber o que ele estava querendo, né? De repente ele quer uma coordenada dessa, da distância, então você às vezes tem que fazer um certo malabarismo aí nas questões. Mas se der as duas coordenadas, show de bola, tranquilo. Tá bom? Ok? O outro tópico, né, que a gente vai estudar nessa aula é saber onde é o ponto médio de um segmento. Então, dado aqui 2 pontos, qual é o ponto médio desse segmento? Né? Então, visualmente, mais ou menos aqui, né? Quais são as coordenadas do ponto médio? Então, como é que eu calculo as coordenadas do ponto médio de um segmento? Tá? Então, novamente, eu não preciso do desenho, eu não preciso fazer o plano cartesiano para saber... Então, eu só preciso das coordenadas. Então, o ponto médio, ele vai ter duas coordenadas. Tá? O ponto médio, vamos caçar o M aqui, ó. O ponto médio, o ponto M, aqui, ele vai ter duas coordenadas. Uma coordenada X, que eu vou chamar de XM, e uma coordenada Y, que eu vou chamar de YM. Tá? Essas são as coordenadas do ponto médio. Então, como é que eu calculo o XM? Olha, o XM, você vai fazer a média aritmética das coordenadas x. Então, para o xm, você vai fazer o seguinte, ó. Pega a coordenada x daqui, que é menos 4, soma com a coordenada x do outro ponto, que é 2, e divide por 2. Tá? Então, o x do um mais o x do outro, dividido por 2. É a média, né? A média aritmética dos dois. Essa soma aqui de cima vai dar menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Tá certo? E como é que eu vou achar o y médio? Vai somar os y e dividir por 2. 6 mais 3 dividido por 2. 6 mais 3 dá 9. Então fica 9 sobre 2. Então as coordenadas aqui do ponto médio são menos 1 e 9
sobre 2. Tá? Se você olhar aqui a figura, né, deu quase certo, né? Se eu olhar aqui como eu fiz aqui o desenho desse plano cartesiano bem espaçadozinho aqui, com a mesma distância entre um ponto e outro, né? Ficaria quase certo, ó, menos 1. Acho que o instrumento de medida aqui ele é bastante grosseiro, né? Menos 1, né? A coordenada x. E 9 sobre 2 é justamente 4,5, né? Então, na metade do 4 aqui, ó. Tá? 4,5, né? Menos 1 e 9 sobre 2, que é 4,5. Tá certo? Ok? Então, a aula de hoje seria isso, né? Primeiro, revisar o plano cartesiano e apresentar aquelas duas retas, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. E cálculo da distância entre dois pontos e as coordenadas do ponto médio. Tá certo? Então, distância entre dois pontos. Usa essa formulazinha aqui. Ou então, essa daqui, né? E para o ponto médio, você vai calcular a média aritmética das coordenadas. Para a coordenada x, é a média aritmética das coordenadas x envolvidas, né? X desse e o x desse, você soma e divide por 2. E a coordenada y, o y desse mais o y desse dividido por 2. Ok, pessoal? Por hoje era só. Até a próxima. Valeu. Tchau.